Então vamos unir as palmas das mãos diante do peito. A Amrita vem junto aqui. Depois de mim ela vai fazer as orações iniciais. Mas vamos fazer todos juntos. O mantra Om. Ao expirarmos. Então expiremos e essa respiração ela vem até o abdômen e o Om sai do abdômen. Tá? O Om ele sai daqui do abdômen, da força do Hara aqui. Inspiremos. Relaxemos as mãos. Vamos lá, Amrita. Para soltar o som dela. Soltou? Não soltou. Solta o seu, Amrita. Isso. Não dá para escutar. Não está dando para escutar. Não? Vocês me escutam agora? Sim. Om Shri Guru Bhyo Namaha Hari Om Gananam Tva Ganapati Gom Bhavamahe Kavim Kavinam Upamashravastamam Jyestarajam Brahmanam Brahmanaspata Amashramvannoti Bhisidarasadanam Prano Devi Sarasvati Vaje Nirvati Nipati Hinamati Travatu Ganeshaya Namaha Sarasvate Namaha Shri Guru Bhyo Namaha Hari Om. Tradução. Ó Senhor Ganapati, o Senhor dos mantras, nós te invocamos, Imperador dos imperadores. Você é o inspirador do intelecto além da comparação. Você é onisciente. Leva-nos a ouvir a inspiração divina. Você é o Ser Supremo, o hino, é o Senhor dos hinos. Nós o adoramos com os nossos hinos. Por favor, conceda-nos todo sucesso. Ouça as nossas invocações. Por favor, venha e sente-se no trono dentro de nós e proteja-nos. Manifeste seu poder em nós. Ó deusa Sarasvati, você é a deusa do discurso e do conhecimento. Você é a maior dentre os inspiradores da imaginação e do intelecto. Preencha-nos com o fluxo interminável de tesouros do conhecimento e da sabedoria. Você é a guarda
Sri Satya Mahaprabhu Ki Jai Ho. Bom, então, hoje é um dia muito especial. E falar sobre isso, né, mexe muito com a história de cada um aqui. Profundamente, eu tenho uma grande admiração por esse ser que estamos louvando hoje, que é Jesus, que se transformou num Cristo, que recebeu energia crística, com a missão de trazer esse raio crístico aqui na Terra. Acho que está um pouco ruim isso aqui para mim. De trazer essa energia do 33º raio para que nós pudéssemos realmente trazer mais amor, paz e principalmente que pudéssemos acreditar na libertação da alma em corpo presente. Então, essa semana eu tive uma inspiração de trazer a história da Semana Santa, né? O que essa Semana Santa tem a nos dizer, né? E aí, eu fui assim, entrando, sabe, na história de Jesus. E aí eu fui ficando cada vez mais empolgada, vibrante, porque tem tanta coisa, são tantos detalhes, são tantos ensinamentos que eu não vou conseguir fazer isso aqui hoje. Aí me deu uma ideia de fazer um pequeno curso para a gente poder entender direitinho o que a gente carrega no nosso inconsciente. É muito bacana, porque eu fui puxando, Domingo de Ramos é o dia que Jesus começa a jornada dele, né, são 7 dias, no 8º, ele ressuscita, que é hoje. Aí eu falei, mas por que ele entrou em Jerusalém? O que tem em Jerusalém? Jerusalém tem muita coisa, é um símbolo assim gigantesco para a alma humana, que é a própria alma humana, Jerusalém, né? E aí eu fui, mas quem criou o templo de Jerusalém? Rei Salomão, filho de Davi. E Davi recebeu uma profecia que o Messias entraria pela porta de Jerusalém. Ele entraria com uma pompa, né? E aí, Jesus escolheu bem esse dia para entrar em Jerusalém, por favor. Para entrar em Jerusalém, mas de uma forma diferente. Ele entrou num jumento. Não com aquela pompa, mas era uma pompa mesmo espiritual. E antes desse dia de Domingo de Ramos, eu vou falar
do Domingo de Ramos e o que ele tem a ver com a nossa vida. Falar um pouquinho que antes eu não sei se vocês sabem que essa Páscoa nossa também é a Páscoa judaica. É a Páscoa judaica. Mas por que então ele escolheu bem esse dia da Páscoa judaica? A Páscoa judaica é a abertura do Mar Morto para a libertação, né, dos hebreus do Egito, que eles eram escravos. E ainda tem mais histórias para trás. E então se deu 8 dias ali de Páscoa, que começa na primeira noite, antes do Domingo de Ramos, com um jantar que se chama Seder, né? Que é um jantar que começa a festejar a Páscoa, a festejar a libertação dos hebreus do Egito. E nesse dia, Jesus recebeu 2 rabinos, porque já estavam ali fazendo a configuração da entrega de Jesus para ele morrer. E aí foram 3 rabinos procurar Jesus para falar que era perigoso ele entrar em Jerusalém, porque já estavam tramando, e Jesus sabia disso. Jesus já sabia disso. E aí, Jesus falou, foi a primeira vez que Jesus falou, estão preparando a minha morte. Ele fez uma menção e todo mundo, ele estava ceando com os discípulos, que não é a Santa Ceia, mas foi um marco, né? E foi a primeira vez que ele falou. Então Maria, a mãe dele, estava lá e todo mundo ficou. Ele anunciou a morte dele já. E aí, ele falou, todo mundo ficou, os discípulos ficaram assim arrasados. Será que é verdade? O que é? O que você está falando, né? E ele, ali quietinho, ali com 2 discípulos, estava andando e aí tinha um povoado lá na frente. Ele falou assim: olha, eu quero que vocês peguem um jumento que é novo, ele está com a mãe ainda, em determinado lugar, e pega ele para mim, que eu estou precisando dele. Aí o tesoureiro, o discípulo falou assim: mas como assim, vou pegar emprestado? Vou roubar? Eu falei assim: mais ou menos isso. Mas o que eu falo para o dono? Você fala que o Senhor está necessitando desse jumento. Aí eles foram. E na hora que eles estavam pegando o jumento, o dono viu, saiu correndo, falou: mas o que é que vocês estão fazendo? Eu falei assim: o Jesus mandou falar o quê, né? Ele falou assim: o Senhor está precisando desse jumento. Aí eles só repetiam isso: mas como? Não sei. O Senhor está precisando desse jumento. O Senhor está precisando Aí de repente o cara caiu a profecia. Né? Eles começaram a falar da profecia de Davi e aí esse dono do jumento falou assim: já demorou, leva esse jumento logo para ele e tal. E foi embora o jumento e ele começou a espalhar para todo mundo que Jesus estava chegando, que o Messias estava chegando. E realmente Jesus foi para Jerusalém para fazer a entrada triunfal. Jerusalém era um lugar que existia, era o centro espiritual hebraico. Era muito importante. Estava ali o coração da espiritualidade hebraica.
Mas também em Jerusalém existia lá dentro os vendedores de animais para sacrifício. Existia os sacerdotes, existia os fariseus, existia o Império Romano ali dentro também. Então era um contexto ali, né? E na verdade, como Jesus ressuscitava morto, curava lepra, todas as coisas que Jesus falava, ameaçou muito, né, a importância ali do judaísmo, da Torá, do Antigo Testamento. Então eles ficaram com medo. E eles perseguiam Jesus há muito tempo. E aí eles começaram a forjar ali como que eles iam fazer para prender Jesus, para não deixar Jesus entrar em Jerusalém e tal. Aí Caifás, que era o comandante do templo, falou que ele ia entregar fácil para os romanos, e os romanos faziam a feita. Então eles inventaram ali, falaram de Lázaro, que Jesus tinha ressuscitado Lázaro, e quanto era perigoso, né? O Jesus feiticeiro, milagroso, né? Que era muito perigoso para a tradição e para eles, né? Porque eles iam perder o controle. Então Caifás falou assim: chega, eu tive uma visão e que um homem entraria aqui. Então esse homem pode ser Jesus. E tinha os outros que falavam assim: mas esse homem também pode ser o Messias. Por que a gente não pode ouvir, não pode estudar? Acabou, a gente vai entregar ele para os romanos e eles fazem a feita. E aí começaram, porque o que era o Domingo de Ramos? Era uma grande festa, era o começo da Páscoa. Então tinha uma grande festa em Jerusalém, tinha uma celebração, né? E Jesus ia entrar bem nessa celebração. Então tinha gente falando assim: Jesus está chegando, o nosso Messias está chegando, graças a Deus. E tinha uns assim: o que esse povo está falando? O que esse povo está falando? Está todo mundo louco. Que loucura é essa? E estavam chegando os governantes de Roma, vários governantes, e fazendo um jantar também. E começaram a falar de Jesus e a fomentar como que, né, que ele poderia também estar interferindo na política. Então a coisa já começou ali a ficar ruim, né? E aí Jesus veio, né, de jumento. Jesus veio, o que é o jumento puro? O jumento, ele não era usado para guerra. Então ele não era um símbolo de guerra, ele era um símbolo de passividade, de humildade, porque ele carregava as cargas, os alimentos, né? Então é um símbolo de humildade, né? De passividade. E também, como ele carregava as cargas, de trazer os alimentos e a prosperidade para dentro do templo. E tinham mantos, né? Mantos no burrinho, que simbolizavam a realeza. A realeza, né? Mas não era a realeza material, era a realeza espiritual. E ramos, que era de oliveira ou de palmeira, simbolizava a festividade e o recebimento da bem-aventurança. E quando ele chegava, o povo, né, foi um alvoroço mesmo. Então todo mundo ficava com medo
desse povo todo enfrentar lá os judeus, né, os senhores, o templo. E aí que Jesus entrou e alguns gritavam: Hosana, salva-me, 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 porque estava todo mundo querendo sair desse sofrimento, que era um sofrimento que era do Império Romano, com muitas taxas altas, e o sofrimento de uma opressão também da religião da época. Então, eles estavam querendo ser salvos, né? E aí Jesus entrou, essa foi a entrada de Jesus e simboliza o Domingo de Ramos. Mas o que é, né, para nós? Jerusalém representa a nossa alma. Que a nossa alma, ela tem defeitos reencarnantes, que a gente já traz. A nossa alma não é o nosso ser supremo, Deus em nós. Então, nossa alma tem um templo, a nossa alma tem os fariseus, nossa alma tem os vendedores, a nossa alma tem um povo que quer se libertar, a nossa alma tem o exército romano. E a entrada de Jesus em Jerusalém representa quando a gente começa a querer despertar, que vem aquele entusiasmo pelo sofrimento, mas quando a gente começa a despertar, a gente começa a adquirir conhecimento e a gente vem uma bem-aventurança. Só que a gente ainda não sabe que a gente tem que enfrentar, que a gente tem que conhecer os fariseus, que a gente tem que conhecer esse templo, que a gente tem que conhecer o exército romano. E a gente está querendo, a nossa alma quer o quê? Libertação, a gente quer uma salvação, a gente quer um Messias. A gente quer quem? A gente quer Deus. Só que quando entra Deus dentro da gente, mesmo, ou quer dizer, o Deus desperta de dentro da gente, é que a gente vai saber o preço que a gente tem que pagar para alcançar essa libertação. Não é lindo isso, gente? Gente, é a coisa mais linda do mundo. E aí, então, veio o primeiro dia, né? Domingo de Ramos. E aí, o segundo dia, o que aconteceu no segundo dia? Jesus foi ensinar, ele deu palestras, ele falou do amor real. Só que aí ele ficou meio revoltado. Uma revolta divina. Ele deu um surto divino nele. Porque ele olhou tudo aquilo e viu aquele monte de animal sendo sacrificado. Né? Boi, galinha, pomba, cordeiro. Porque eles sacrificavam o cordeiro para expiação do pecado. Então, por exemplo, para acabar com o pecado. Então, quer dizer, eles acreditavam que matando um animal ia salvar o meu erro, ia para o animal e eu estava salva. Mas Jesus falou que não era nada daquilo. E ele ficou revoltado, ele falou, não precisa mais disso. E ele começou deu uma catarse nele que ele começou a tirar tudo. E ele foi, dava porrada, dava tudo quanto é coisa, saindo e mandava embora todo mundo. Por quê? Porque o templo virou uma coisa de comércio, não de oração. Não existia mais a força divina ali. Existia o poder. O poder que o povo se sentia oprimido. O poder da escravidão da alma. Né?
Então existia os sacerdotes, que também escondiam um quê? Porque eles não queriam que Jesus tomasse um poder deles. E existia ali um império romano, que era o dono da situação, mas que também não estava muito aí não, porque até o Pôncio Pilatos também até que tinha uma simpatia com Jesus. Mas existia aquele negócio da política entre a religião e a política. Coloca isso dentro da gente. Coloca isso dentro de você. Quando realmente Deus está despertando, o que vai acontecendo ali? A barganha que o ego começa a fazer, né? com o nosso templo, não querendo destronar, para manter o poder da nossa alma presa. Estão entendendo? E Jesus veio falar assim: chega, não precisa de nada disso. Não precisa de nada disso. A gente pode conversar, a gente pode se entender no amor, a gente pode se juntar. Chega. Chega, chega. Deus que precisa comandar aqui e não a matéria. E aí que aconteceu que aí a vida dele deu uma ferrada, né? Porque aí a coisa complicou, né? E a coisa complica mesmo quando chega Deus dentro da gente. Quando chega o despertar, né? Porque Deus está dentro da gente. Quando chega o despertar, complica. Porque essas criaturas dentro de nós vão ficar incomodadas e vão querer, não vão querer que esse ser tome o comando, que é o amor, que é a real felicidade, que é a vida eterna, que não é nada da matéria. Então ali ele já declarou, né? E ali começou a situação. E aí na segunda-feira aconteceu isso, aí na terça-feira santa começou, terça, quarta, aí começou ele deu bastante ensinamento, Jesus, né, para o povo. Ele falou muito do amor, falou muito da paz que reinaria, né? Aí na quarta-feira santa, Judas, que era um discípulo, ele começa a tramar dentro do cristianismo, tá? Falando nisso, porque tem duas versões, que eu gosto muito da outra versão. Começa a tramar como que ele vai entregar Jesus para o Império Romano. Então ele está ali, né? Mas quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus não, quem é Judas? Judas, a missão dele era realmente assumir o lado sombra do cristianismo. Porque Judas, até hoje, ele é queimado em praça viva, né? Em praça, até hoje, e com porrada, né?
Então, ele realmente deu a alma dele para receber isso da humanidade, a sombra do cristianismo. Mas ele é o ego. Ele representa um ego que trai, que nos trai a todo momento, que vende a nossa alma para o demônio. Um ego que não é desperto, que não é consciente. Então ele tem toda essa trama e vai lá, ele vende Jesus por 30 moedas de prata. Esse 30 tem um simbolismo. E aí eu vou falar lá no meu... É muito grande esse simbolismo, eu vou falar lá no curso. Então a gente fala assim, só por 30 ele vende a vida de Jesus. 3 é a Trindade e 10 é o início de uma nova vida. E aí vem a Quinta-feira Santa. A Quinta-feira Santa, a gente tem alguns ensinamentos na Quinta-feira Santa, que é, primeiro Jesus quis reunir os seus apóstolos para poder fazer a união da terra com o céu. Ele reparte o pão e fala, este é o meu corpo. E coloca o vinho e fala, este cálice está o meu sangue para a nova e eterna aliança. E o que é essa nova e eterna aliança? É um novo jeito de olhar a vida. É uma nova realidade. Que é a realidade que a gente pode se transformar. O ego, ele pode ser um ego consciente. E a gente pode alcançar a libertação através da transformação. Ele veio falar isso. Essa é a nova e eterna aliança, que é o amor, é o perdão. E ele lavou os pés de todos os discípulos. E ele falava assim, se eu sou o Senhor e estou lavando o pé de vocês, se vocês estão me falando que eu sou o Senhor e vocês acreditam que eu sou o Senhor e eu estou lavando o pé de vocês, então vocês lavem os pés uns dos outros. Que significa? Ajudem uns aos outros. Amem uns aos outros, assim como eu amo vocês. Então, é uma lição de igualdade. É uma lição de que todos precisam ser um, sem diferenciação, sem mais, sem menos. E aí, tem uma passagem de Maria que fala, filho, o que é que você está falando sobre a sua morte? Aí ele falou assim, eu não tenho condição mais de te proteger disso. Talvez você fosse para outra cidade. Né, para você não se poupar. Aí ele falou assim, não, eu quero ficar aqui com você. Eu quero entrar na cidade com você e eu vou ficar aqui com você o tempo todo. Imagina, para uma mãe, né, receber isso.
é a nossa mãe. Ela está aqui o tempo todo dentro da gente. Ela não larga. Dá para entender isso que eu estou falando? Ela não larga. E a gente vai vivendo e conhecendo todos essas pessoas dentro de nós. Mas a mãe está ali. A mãe divina está ali com a gente. E aí, voltando, Jesus, ali depois do lava-pés, ele vai para o Monte das Oliveiras e vai viver um profundo... ele vive o medo ali, né? Aquela entrega, porque está prestes a se entregar. Mesmo sabendo, ele sabia de tudo que ele ia passar. Por quê? Porque mais esotericamente, a energia crística ela não poderia estar num corpo físico por tanto tempo. Ela tinha uma validade. Então ele teria que se entregar muito rápido para poder a energia ser implantada aqui no planeta. E aí ele foi lá no Monte das Oliveiras, viveu o drama da entrega, da carne, da entrega da matéria, da entrega do que ele ia realmente passar nessa matéria. E aí ele fala: afasta de mim esse cálice, Senhor, se puder fazer isso, mas não faça a minha vontade, faça a sua. Quando a gente chega nisso, a gente já está muito próximo da libertação. Senhor, faça de mim a tua vontade. Se a gente for bem mesmo sincero, a gente não faz isso, né? A gente até fala, mas aí quando vem mesmo a vontade de Deus, a gente quer sair correndo e falar assim: ai meu Deus, não era assim que eu queria. Não era bem isso que eu queria. Então, para Jesus, que cara, né? Falar exatamente isso. E aí, logo em seguida, aparece Judas. Ele desce, né? Aparece Judas. Que Judas combinou com os soldados que ele ia dar um beijo naquele que era para ser preso. E aí, ele vai lá e dá um beijo em Jesus. E Jesus fala: um beijo da traição? Como assim? E aí Jesus é levado. Então, o que simboliza tudo isso? Esse Judas? Que a gente tem um ego mesmo para a gente prestar atenção, porque esse ego realmente ele trai a todo momento. Ele vende a gente por mixaria. Mas tem uma outra história que eu gosto muito, né? Porque Jesus precisava ser morto, certo? Então ele precisava de alguém para ajudá-lo. Aí ele então combinou com Judas, para Judas ser esse espiador para poder entregar Judas para o Império Romano. Então foi uma combinação entre eles. Imagina esse Judas recebendo isso. Imagina você, né?
conscientemente, sabendo que ia acontecer, ir entregar o seu próprio Deus, o seu próprio mestre. Isso simboliza nosso ego consciente, que sabe o que está fazendo, que tem uma combinação com Deus, entendeu? Para poder trazer a verdade suprema. Quão profundo é isso, né, gente? Não é? Mas isso também eu vou falar lá no curso, né? E aí Jesus, na sexta-feira, vai passar por todo o sofrimento da carne, passa pelo julgamento, é preso, arrasta uma cruz, a cruz que simboliza a ascensão, e a matéria, que simboliza a interseção entre a matéria e o espírito. Ele carrega essa cruz e aí ele é crucificado. E o tempo fechou, né? O tempo fechou na hora que ele foi crucificado. E a escuridão se fez. A luz. E até mesmo lá ele pede perdão para os homens, porque os homens não sabiam o que eles estavam fazendo. Perdoe, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Realmente. Porque se a gente soubesse mesmo o que a gente faz com a gente, todo o sofrimento que a gente faz, matando Cristo a todo momento. Eu tinha uma professora de religião que falava assim: para de matar Cristo, vocês matam Cristo todo dia. Ela falava desse jeito. Eu penso que Cristo foi morto lá na cruz, não foi morto lá na cruz, não. A gente mata o Cristo todos os dias aqui, a gente mata Deus todos os dias quando a gente faz coisas, quando a gente, padrões, né? Ela falava, quando a gente faz coisas negativas, coisas erradas. O que eu estava falando era quando a gente exerce nossos padrões negativos. A gente está matando Deus, matando Cristo. Então, ele perdoa, Pai. E ali mesmo ele questionou ali, né? A escuridão se fez quando ele questionou: meu Pai, por que me abandonastes? Fechou. Fechou. E ele morreu. Morreu. Né? E aí, o que aconteceu no sétimo dia? O sétimo dia foi um desespero danado. Aquele desespero que, meu Deus do céu, o Messias, que tanto falava que ia salvar, que tanto falava que ia vir um novo reino, foi embora. O Messias que dava esperança de felicidade eterna, foi embora. Então eles sofriam muito medo. Medo de quê? Medo de ser perseguidos, de serem perseguidos, de serem mortos. E isso é real. Porque quando a gente trabalha mesmo para Deus,
quando a gente realmente trabalha, a gente tem essa questão. Não é desse jeito, mas a gente tem essa questão. A gente é perseguido pelos nossos padrões negativos. A gente é perseguido porque não entendem a nossa visão de uma forma diferente. Mas existe, a gente, né? Existe isso. A gente mesmo dentro da gente vai, nossa, quanta coisa maluca, o povo é maluco. A gente é diferente. Aí dentro da gente tem pessoas pensando que queria ser normal, né? Só que aconteceu tudo isso em matéria, mas ninguém sabia o que Jesus estava fazendo. Jesus, aparentemente ele estava morto. Mas será que um cara daqueles poderia estar morto, gente? Né? Ninguém sabia de nada. Hoje fala, Jesus desceu à mansão dos mortos, ressuscitou, terceiro dia, hoje, depois que ele fez ele ressuscitou. Mas ninguém sabia o que ia acontecer, então naquela época virou um desespero. E ainda mais era sábado, sábado de aleluia, e sábado feriado, né? Feriado, ninguém podia trabalhar, sair na rua, então eles ficavam naquela agonia o tempo inteiro do que poderia acontecer. Eles não podiam nem sair para ver o que estava acontecendo. Nem no túmulo as mulheres poderiam ir para ajeitar Jesus, porque Jesus foi jogado no túmulo. Eles não foram preparados, o túmulo não foi preparado, não aconteceu nada, colocou ele lá e pumba, deixaram ele lá. O pumba é bom, hein, para sair na internet. Então deixaram ele lá, jogado, e não podiam ver, então era uma agonia. E aí veio o dia do domingo, que não é o 8º dia, é o primeiro dia, porque os 7 dias é o tempo da criação e o 8º recomeça. Então é o primeiro dia da nova criação. E aí Maria foi lá muito cedinho, porque ela tinha nessa questão de querer arrumar Jesus. E a tumba estava aberta. A tumba estava aberta, gente. O que significa isso? A vida nova está aberta. É o começo de uma nova vida. E aí Jesus aparece, ressuscitado para ela. E aí começa uma nova história. Uma nova história que todos nós estamos aqui vivendo. Mas que até hoje nós não aprendemos, nós, eu estou falando da humanidade, né? Nós, seres humanos, não aprendemos o que é que realmente esse cara veio fazer aqui e o que a gente precisa aprender com ele. E aí existe uma outra vertente mais esotérica, gnóstica, que fala que Jesus apareceu durante 11 anos ensinando os apóstolos. Aí é assunto também para o curso. O que ele dizia, o que ele ensinava. Mas Jesus, em alguma passagem, quando ele estava no 7º dia, no sábado de aleluia, ele
realmente desceu à mansão dos mortos e foi mudando os mundos espirituais, para ficar mais fácil para a humanidade. Basicamente isso. Para ficar mais fácil para o ser humano poder ascender. Para ascender para o inefável, para ascender para o todo, para ascender para a totalidade. Foi isso que ele veio fazer. Para a gente poder transcender. Só que essa transcendência tem preço. E o preço a ser pago é realmente a gente poder conhecer o que tem dentro de Jerusalém. O que tem dentro da nossa alma. Não se chega à transformação e não se eleva a não pagar o preço de você realmente olhar todas as seus padrões negativos, todos os eus, todo o Império Romano, todos os fariseus, todos os que fazem barganha dentro de nós. Porque se a gente não conhece, eles vão ficar ali. A gente tem que fazer o quê? Fazer como Jesus, afastar eles do templo. Ele vem para isso, mas para isso tem que ver, tem que conhecer. Porque a gente paga, já está pagando um preço. A humanidade está pagando um preço, não conhecendo. Qual é o preço que ela está pagando? Com que ela paga isso? Com a própria felicidade. Quando a gente está exercendo um padrão negativo, a gente está dando o que para esse padrão negativo? A nossa vida, a nossa felicidade, a nossa pulsão de alegria. E quando a gente realmente enfrenta, quando a gente bota um limite e quando a gente começa a educar, a gente começa realmente a trazer de volta a nossa felicidade que a gente pagou lá. Então, eu acho que pulei muitas coisas aqui, mas eu acho que eu falei o essencial. Porque a ressurreição, ela não é um homem ressuscitando. Ela é a própria esperança, a própria vida renascendo. Então não é esse espetáculo, não é que segunda-feira sexta-feira santa a gente não come carne e aí no domingo tem aí um monte de coisa. No domingo come o que mesmo? Bacalhau. Ovo de Páscoa já é outra coisa. E é o símbolo que, na verdade, aquela escuridão que se fez, toda a passagem de Jesus até a morte, o que parecia ser o fim, era apenas uma porta. Que é exatamente quando a gente se depara com essa porta dentro de nós, que parece que é o fim. A gente fica louco, meu Deus, o que eu faço? Né? Quando a gente fica realmente assim, chegou meu fim, não aguento mais, quero morrer. É essa porta
que precisa ser aberta. E abre. Mas é a gente que tem que abrir. E ali, essa simbologia, né, que Jesus, ele preferiu o perdão porque as pessoas não sabiam o que faziam. Ele preferiu a coragem do que o medo. Mas a ausência também, ele ensinou que a coragem não é a ausência de medo. A coragem é enfrentar tudo que a gente tem que enfrentar mesmo com medo. Ele preferiu o amor num mundo cheio de ódio. Ele preferiu a vida eterna, do que a vida em matéria. Então, olha bem como é que esse homem realmente tem uma grande importância para nós ocidentais, que recebemos essa herança do cristianismo. A gente poder realmente entrar no cerne, entrar lá dentro mesmo da essência dessa alma, esse ser que veio na Terra com o objetivo de trazer esse raio crístico, com o objetivo de trazer uma facilidade para nós, mas uma facilidade que não é uma coisa sem preço a pagar. Não é comprar um palácio a preço de choupana. É sim trabalhar e trabalhar para podermos realmente nos libertar das correntes da prisão da matéria. E preferir o perdão ao invés da vingança. Preferir a coragem de enfrentar os medos. Preferir o amor do que o ódio. Preferir a vida eterna do que a matéria. O que mais? Aqui tem tudo do que necessitamos. E uma coisa mais é que ele preferiu o amor justamente quando o coração dele estava partido. Ao invés de ele endurecer, ele abriu mais o coração dele.
É isso. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito é o Senhor que nos trouxe a facilidade. Bendito é o Senhor que nos trouxe essa energia crística. Louvado seja. E aqui eu vou fazer uma oração que Ele nos ensinou de uma forma mais esotérica, que para mim tem traz para mim a conexão com nossa matéria, com nossa vida. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, a nossa consciência, venha a nós, Senhor, venha a nós o vosso reino. E seja feita a tua vontade, Senhor, neste chakra da vontade, assim na terra como no céu, unindo em meu coração. O pão nosso de cada dia, Senhor, que é o meu chakra solar, que é a minha vida material, minha mente, nos dai hoje, Senhor. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas nos nossos relacionamentos que estão no segundo chakra. Assim como deveríamos perdoar os nossos devedores, a quem nos ofendeu. E não deixar que a sombra tome conta de mim, que eu não ceda às tentações dos meus demônios internos. Não deixe eu cair em tentação. Tentação que me tira a pulsão da minha vida. Deixe minha vida, me ajude a libertar essa pulsão de vida. E livrai-nos de todo mal. Amém. Jesus, Maria, José.